Alô, alô! Sabe o som aí, Fabrício? Eu acho que você poderia entrar com uma música diferente, né? Eu sou gordinho maneiro, posso não ser tão gostoso. Mas de vez em quando um rock and roll também fica bom. Tem algum aí? Se tiver, da próxima, entra com rock and roll. Para saudar o meu amigo Leston Júnior que está aqui, nosso convidado nesta quarta-feira de Copa Libertadores. Boa tarde a todos, começando mais uma edição dos Donos da Bola, aqui direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Leston Júnior convidado, ao lado de Júnior Brasil, de Mar Oliveira. Você também ajuda a fazer o programa pelo @ Os Donos da Bola MG no Twitter, facebook.com/, Os Donos da Bola MG. Olha, hoje o assunto, evidentemente, o Atlético na Libertadores, amanhã o Cruzeiro na Libertadores. Nós já anunciamos aqui os nossos comentaristas e agora eu quero mostrar ali, Tanguy, se for possível. A gente sorteou um kit do Cruzeiro ontem e uma camisa do Atlético. Hoje tem outro kit do Cruzeiro, presente da rede de lojas maior de Minas, várias espalhadas por Belo Horizonte. Tem Sete Lagoas, Governador Valadares e Ipatinga, tem Divinópolis também. Olha aí, ó. Olha esse kit aí, deixa eu mostrar. Ó, é uma flâmula, depois você abre a imagem pra gente mostrar a flâmula ali, ô Tanguy, por favor. Tem uma faixa que muita gente usa como cachecol também, enfim. Tem um DVD do Cruzeiro, tem ali uma capa de celular e tem uma bola, essa bola é uma bola de pelúcia para criançada, evidentemente. Um ganhador leva o kit completo. Para você participar é muito fácil, 72250, você envia um torpedo para 72250 e aí o telefone está aqui embaixo. E escreve tão somente o seu nome. MG, dá um espaço e o seu nome. Só isso. MG, espaço, o seu nome. O sorteio rola amanhã. Presente da rede de lojas maior de Minas, que você encontra só produtos oficiais. Todos os produtos oficiais. Você pode acessar o redemaiordeminas.com.br e saber tudo sobre os produtos oficiais do Cruzeiro. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, porque sem perder tempo, o Cruzeiro partiu para a Venezuela em busca da primeira vitória do grupo, né, gente? Porque tem que ser. Quem está de volta ao time é o lateral Mena, que o Júnior Brasil disse que vai arrebentar no Cruzeiro e vai tomar a posição do Pará. Aliás, não vai ter nem disputa com o Pará. Ele é o titular absoluto, veja aí. Em busca da reviravolta que espera o torcedor, o Cruzeiro vai a um novo destino na Libertadores da América. Tem que partir para cima, ir lá e ganhar e fazer de tudo para conseguir essa vitória. Espero que façam muitos gols e traga a vitória. Pode voltar como líder do grupo. Com certeza. Basta ter força e garra. Eu acredito no grupo do Cruzeiro ainda, porque eles falam só em Corinthians, São Paulo e tudo. O Cruzeiro vai surpreender nessa Libertadores e ganhar a Tríplice Coroa esse ano, se Deus quiser. São cerca de 5.000 quilômetros até a cidade de Guaiana, na Venezuela, região de Porto Ordaz. Lá, o Cruzeiro não busca apenas a primeira vitória na Libertadores, mas como também o primeiro gol na competição. É claro, sempre importante ganhar de visita, sabendo que depois tem jogo aqui em casa. E vamos buscar lá um bom resultado para jogar depois aqui mais confiante, né? 19 jogadores relacionados pelo técnico Marcelo Oliveira para que o sorriso no rosto esteja presente também no desembarque na próxima sexta-feira. Bom, a bola rola amanhã, daqui a pouco vamos falar do Galo que joga hoje, mas antes, dá só uma passada, já que o Cruzeiro embarcou e é o tema, dá uma passada rápida aqui sobre esse jogo contra o Mineiro, jogo de amanhã. Leston Júnior, nosso convidado mais uma vez aqui. Ô Leston, ontem o Tite deu uma entrevista, perguntado pelo repórter da Fox sobre a dificuldade do time jogar no primeiro tempo contra o adversário, que é o patinho feio do grupo, né? Tecnicamente mais fraco e tal. Ele disse, que ele não falou nenhuma coisa brilhante. Mas eu queria te perguntar em cima da resposta dele. Não tem adversário fácil, como muita gente pensa na Libertadores. Por que, no caso do Cruzeiro, o grupo é tão fácil, na teoria, mas na prática a coisa não está desenvolvendo? Boa tarde. Boa tarde, Everton, Brasil, Dimara. Olha, essa entrevista do Tite até acompanhei e ela vem de encontro a realmente a situação do Cruzeiro nesse grupo. Porque um time bem arrumado, um time já estruturado, já com uma solidez no que diz respeito a desempenho e atuação,
aproveita bem essa fragilidade. O exemplo do Corinthians ontem contra o Danúbio, né? Perdeu o pênalti, aquele negócio todo, e conseguiu a vitória. O Cruzeiro ainda está se achando, né? Ainda não tem realmente, não conseguiu fazer atuações em sequência que dê ao torcedor essa expectativa de que o time realmente já engrenou. E isso aumenta a dificuldade pela pressão, pela expectativa de ser o atual bicampeão brasileiro. Então tem um pouquinho do aspecto emocional também envolvido nisso aí. Essa questão de se fazer o primeiro gol na Libertadores, de ganhar logo, de se colocar já na condição de favorito do grupo, né? Então isso dificulta, mas eu acredito que acho que a entrada do Alisson no time do Cruzeiro deu uma melhora considerável e o Cruzeiro tem todas as condições de conseguir um grande resultado amanhã. Ô Brasil, e se não ganha do Mineiros, Brasil? E aí? Porque eu vou te contar uma coisa. O Cruzeiro é obrigado a ganhar esse jogo lá. Concordo. Você pelo momento do Mineiros, porque é melhor, porque é o atual campeão brasileiro, porque tem um técnico melhor, porque tem uma estrutura melhor, é obrigado a ganhar esse jogo. E se não ganha, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você, grande Leston, Dimar, amigos. Você definiu bem, a palavra é essa, é obrigação. O Cruzeiro tem obrigação de vencer. O Cruzeiro passou por muitas mudanças, insistiu muito o Marcelo com o William, acreditando que ele podia recuperar seu futebol e ele tem um papel importante. Tanto é que ele não rendeu, entrou o Alisson, mudou, o Arrascaeta apareceu, a equipe rendeu mais. Um jogador que não fica tanto naquela faixa intermediária, consegue ser mais agressivo, o Alisson, e o Cruzeiro com isso cresceu. Mas é uma equipe que busca a formação, busca seu melhor conjunto. Eu já falei e vou repetir, o maior adversário do Cruzeiro é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem a obrigação de vencer. É um jogo vital, porque contra equipes fracas, não tem dessa. Você tem que pontuar, fazer a obrigação. A gente viu muito... no Brasileiro, quando o Cruzeiro foi campeão, o Cruzeiro com a equipe fraca ele atropelava, ele não tinha dessa. E aqui ou fora. E aqui, exatamente. E aí as outras equipes, as grandes, quando elas pegavam os adversários mais frágeis, costumavam perder pontos. Às vezes até contra os grandes, o Cruzeiro dava algumas derrapadas, mas naquele que tinha que vencer, o Cruzeiro vencia. Esse é o tipo de jogo. Tem que vencer? Sim. Tem condição de vencer? Tem. Acredito que o Cruzeiro vai obter um bom resultado e é um resultado para dar uma embalada nesse grupo. Ô, Dimar, e se não vencer? É o que a gente chama, boa tarde para todo mundo, inteligência de jogo, é o que o Cruzeiro precisa ter hoje, né? Sabendo dessas dificuldades. Ontem a gente falava aqui dessa obrigação que o Cruzeiro tem, é óbvio que é uma obrigação inteligente, sabendo que do outro lado, mesmo você tendo um adversário que é fraco, o grupo do Cruzeiro é muito fraco, o adversário que é horroroso, cheio de problemas, não tem nem treinador e tal, você tem um grupo de jogadores que também vão tentar superar essa história. Então, o que se chama inteligência de jogo? Se você tem um time que é muito superior tecnicamente, você tem que ter essa visão de jogo. O seu grupo, o seu armador, os seus laterais, eles têm que saber perfeitamente a hora em que o Cruzeiro precisa se impor em campo. O desespero, tá todo mundo fraco, eu tenho que ir para cima, não sei o quê. Isso é que faz com que uma equipe que é superior, ela perca a estrutura em campo em determinado momento. É exatamente isso. E é essa forma que o Marcelo conversou com os jogadores, porque fica todo mundo assim, é o pior grupo, o time é fraco, tem aquilo, tem aquilo vai entrar na cabeça do jogador e ele vai aceitando, olha, peraí, então quer dizer que é fraco, não. Mas nós também temos concentração. Você sabe, Everton, eu vou te ser muito sincero, o jogador de futebol, e na sua grande maioria, ele ouve muito pouco o que a imprensa fala, a não ser as críticas específicas e voltadas para ele. Aí ele descobre todas e todo mundo fala. Mas esse tipo de situação que eu digo, é o cara, ele vai no supermercado, ele vai na padaria, ele tem... Né, o próprio histórico do time, ele conhece, ele sabe quem é, ele sabe onde que é o futebol, que país que ele está falando, ele sabe disso. E essas coisas vão entrando na cabeça do cara. Então, o que faz com que uma equipe seja superior? É ela ter essa consciência. Eu sou superior, mas eu tenho que jogar. Mas isso que você falou, é um tanto quanto contraditório, mas não é que você... É o que você disse, não é que você é uma pessoa contraditória, não é isso? Isso que você disse é contraditório sob o ponto de vista de que nós criticamos os jogadores quando eles não se informam sobre os adversários e você falou com propriedade, porque você trabalhou como assessora do clube, de que os jogadores não absorvem e acompanham muito pouco as críticas. Então, se eles não acompanham muito pouco as críticas... Naturalmente, eles também se informam muito pouco através da imprensa com respeito ao adversário. Você vai depender só do treinador para passar, é um risco muito grande. Ô Leston, quando você era treinador lá do Guarani de Divinópolis, que a gente ficava na imprensa lá batendo em você, como é que isso chegava até você?
Você fala, pô, os caras estão me cozinhando aí, os caras estão me fritando. Aí você trabalhou lá no Madureira. Como é que o pessoal da imprensa lá do Rio de Janeiro se comportava? Como é que você recebia as críticas? Como é que você atuava em cima disso aí? Olha, Everton, essa relação, atleta principalmente e imprensa, eu vejo da seguinte forma. Infelizmente, o jogador de futebol no Brasil, ele vivencia muito pouco a profissão dele. Né? Ele... basicamente, que limita a ação dele ao treinamento e ao jogo. Eu estou errado, né? Exatamente. E isso faz com que a gente tenha um atraso muito grande. Quando a gente atribui atraso tático aos treinadores, ele também precisa ser estendido aos atletas também, que se informam pouco, que são pouco interessados, quase que na sua maioria. Né? Mas essa relação de imprensa, ela precisa ser... o profissional, o treinador ou o atleta, ele precisa saber tirar proveito disso, né? Não só em função das críticas, que em alguns momentos são pertinentes e em alguns momentos não, porque nós vivemos uma cultura no futebol brasileiro também que ganhou tá bom, ganhou é o melhor, ganhou é a melhor formação, perdeu, tá tudo errado. Então também você precisa ter esse equilíbrio. Mas eu acho que o mais importante dessa relação é você sentir o termômetro das pessoas que realmente representam dentro de um processo de um clube, que é o torcedor. A insatisfação ou a desconfiança. É o que eles mais ouvem da rua. Só para dar um exemplo de dois treinadores que eu trabalhei com eles, o Vanderlei Luxemburgo e o Luiz Felipe Scolari. O Vanderlei Luxemburgo, ele pedia com que eu fizesse o seguinte, um mural para os jogadores na semana que você vai enfrentar aquele determinado time, um mural lá no vestiário com todas as principais notícias que estavam chegando daquele time. Ele queria que fizesse isso. Já o Luiz Felipe Scolari, ele ia para a sala, a gente desenhava todo o esquema tático do time adversário, como é que era, o que era, qual o posicionamento de cada jogador, característica, não sei o que, e fazia tipo uma apostilinha e distribuía para os jogadores. Eu falei, eles não vão ler isso nunca, né? Eu falava para eles, espera. Aí vai para a preleção anterior ao jogo, no dia anterior, e ele começava, tal coisa, tal jogador, não sei o quê. Na primeira vez, ninguém sabia nada. Na segunda vez, todo mundo sabia tudo. Então, eu acho que os treinadores, eu dei exemplo de dois, e tem outros que usam outras formas, enfim, mas o treinador vai achando a forma do seu grupo, porque a informação deles vem disso. Hoje a imagem é muito trabalhada para isso. Você exatamente. tem um cara que fica capturando as imagens, como joga o adversário, as principais situações e passa. Você vai para o auditório, está todo mundo ali, mostra, essa é a situação. Exatamente. É isso que você precisa. Então, hoje, todo grande clube tem esse profissional. O jogador que não se prepara hoje, não conhece o adversário, e muitos, eu acho que a maioria não conhece, não se prepara, né, porque estão tão preocupados em outras coisas, né? Enfim, nós não vamos entrar na questão aqui, porque hoje o cara está com o smartphone na mão quase que o dia inteiro. Então é muito fácil ele procurar informação e não precisa nem esperar o treinador passar. Puro, cara. Vem atrás do cara. Olha aqui, deixa eu dar um recado para você aqui, presta atenção, meu amigo telespectador. Você se preocupa com a sua segurança, com a segurança da sua família. Então eu vou dar um recado. Preste atenção e se ligue no que eu vou dizer. Você precisa valorizar, principalmente preservar o que é seu, que é o seu bem, que você lutou tanto para conseguir. Somente a Socicar tem preço, qualidade, toda a segurança que você sempre quis na proteção do seu carro ou da sua motocicleta até 300 cilindradas. Então você vai pegar o seu telefone e vai ligar agora para 31, que é o código de área, Belo Horizonte, mas vale para todo o estado, para todo o Brasil, para você que assiste pela internet, 3133534540. Você vai adquirir a proteção para o seu veículo ou motocicleta até 300 cilindradas. E olha só, pessoal, os benefícios são a partir de R$ 3,00 por dia, é muito barato, R$ 3,00 por dia, e você garante a proteção total do seu carro ou motocicleta contra furto, roubo, colisão, granizo, perda total e qualquer fenômeno da natureza. Além da assistência 24 horas em todo o Brasil. Você compra e tem assistência no Brasil inteiro. E aí, em caso de pane, pneu furado, chaveiro, reboque, furto, roubo, colisão, qualquer coisa, é só ligar 3133534540 e hoje tem promoção. Eu tenho aqui um checão de R$ 50 para os que ligarem agora. Você vai ligar e vai dizer o seguinte, estou assistindo os donos da bola, quero proteger o meu carro, quero proteger a minha moto contra tudo que eu ouvi lá. E aí, evidentemente, que hoje fica fácil, né? Você pode dizer, furto, roubo, colisão, perda total, pane, tudo.
O checão está aqui, R$50 é o desconto. Se você se enquadrar aí nesse processo de R$15 por mês, 3 meses estão garantidos, ok? Proteção, tranquilidade e satisfação somente a Socicar pode oferecer. Ligue agora, 3353-4540. Lembrando que a Socicar é tranquilidade e segurança andando lado a lado. É uma parceira. 24 horas é parceira. 24 horas. O Brasil inteiro vai de Socicar. Olha, preste atenção. Vem cá, Paquito. Vem cá, que agora nós vamos bater um papo aqui. Vamos dar um tempo no Cruzeiro, porque hoje é dia do Atlético, não é? Porque o Genta, que está ali em cima, que é nosso editor-chefe, o Genta quer falar só do Cruzeiro. Eu não estou entendendo. Então, hoje tem uma decisão, o Atlético pela frente, e tem a obrigação de ganhar também, porque até agora não jogou na Libertadores. Então, para continuar sonhando com o bicampeonato da Libertadores, o time terá pela frente nada mais, nada menos que o Santa Fé. Jogo fora de casa. Luciano Dias, o Mr. Band, ele traz a informação, joga no ar. Mal começou a temporada e o Atlético já tem uma decisão pela frente. É desta maneira que a partida de hoje contra o Santa Fé na Colômbia é encarada. É um jogo importante, todos nós sabemos que é uma final antecipada, onde a gente não pode pecar mais, né? Tá todo mundo focado, né, em busca de uma vitória para poder reabilitar a nossa confiança na competição. O Atlético ainda não pontuou na Libertadores, não marcou nenhum gol, ao contrário da equipe colombiana, que venceu as 2 partidas e lidera o Grupo 1. Uma derrota pode praticamente decretar uma inesperada eliminação já na primeira fase. Eu acho que é mais uma prova aí pra gente mostrar que o Atlético é diferente. Ano passado a gente passou por diversas vezes, a gente passou como a gente está passando hoje. A gente tem mais uma prova aí que a gente pode virar esse placar e conseguir vencer bem, porque a gente precisa dos 3 pontos lá para a gente ganhar mais confiança na competição. O El Campín vai estar lotado, mais de 30 mil torcedores empurrando o Santa Fé, uma equipe que não perde no estádio para times estrangeiros há 35 anos. A gente conhece bem a equipe do Santa Fé, tivemos a oportunidade de jogar lá, equipe que conta bastante com a torcida, tem o camisa 10 deles que consegue desequilibrar o jogo. Então a gente ter atenção nesses jogadores importantes que ele tem e usar nossas características de velocidade, contra-ataque e tentar surpreendê-los e conseguir os 3 pontos. Em toda a história, o Galo enfrentou equipes colombianas em 13 oportunidades. Foram 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Retrospecto bom, mas os atleticanos sabem que não podem ficar presos aos números contra o Santa Fé. Acho que a gente tem que jogar com equilíbrio, né? Não abrindo mão de jogar para vencer o jogo, mas também sem se expor, né? Até porque é uma tendência que a equipe de Santa Fé tente nos pressionar e a gente tem que ser preciso nos contra-ataques ou nos espaços que aparecerem durante a partida. A torcida, acostumada com grandes reviravoltas nos últimos anos, está confiante. Não deixa de acreditar. Com certeza. De novo vai ser aquele sofrimento. Amanhã não tem histórico, não. É focar no jogo, porque se perder tá fora. O interessante é jogar bola, né? E esquecer os números de lado. Vai mais é a força de vontade e o sangue quente. Amanhã vence, com certeza. O time da Santa Fé é bom, mas eu acho que o Atlético ainda ganha. Acredito. Acredito, sempre acredito. Desde nunca de acreditar. Bom, muito bem, tá aí o povo falando, o Luciano Dias batendo um papo com o povo, daqui a pouco eu vou bater um papo com o Luciano também, mas, ô Leston, por que o Atlético não emplacou ainda na Copa Libertadores? Por que o Atlético tem a base de 2014 e ainda não jogou? O que aconteceu na sua avaliação? Muitos problemas, né? E os principais por lesões, né? Perderam aí jogadores importantes, né? Titulares absolutos. E no time do Atlético, no grupo do Atlético, eu diria que até insubstituíveis, né? Marcos Rocha, o Prato, que foi contratado para suprir, né, a ausência do Tardelli, por mais que tenha uma característica diferente, mas pelo que representa a pré-temporada toda, basicamente que o Levi montou esse time para jogar com o Prato e daqui a pouco perde o atleta, né? E também por uma questão de encaixe, porque o Atlético vinha no ano passado numa sequência
né, de 2013, 2014 e o início ali com o Paulo Autuori. O Levi pegou meio que o negócio andando, e com um treinador de futebol, quando pega uma equipe no meio de uma competição, dificilmente ele muda muito a filosofia de jogo, etc. Quando vai iniciar uma nova temporada, aí ele começa a mudar alguns conceitos dentro dessa equipe. Isso leva um tempo para que a equipe assimile, né? Então, acredito que mais em função das dificuldades das lesões do que qualquer outro tipo de coisa. Eu acho que o Atlético tem um jogo muito difícil, porque a equipe ainda não se conseguiu fazer 3-4, não teve ainda 3-4 atuações, vamos dizer assim, consistentes. Não é? Então tem um jogo difícil, onde o adversário tem, ao contrário do Atlético, tem uma base que já vem aí há 2, 3 anos, né? Praticamente que 70% da equipe é a mesma nos últimos 2 anos. Então, o Atlético tem uma dificuldade, mas pode ser um divisor de águas. Se o Atlético consegue um bom resultado, acredito que até um empate possa vir a ser, a depender do que for o jogo, o Atlético pode, a partir daí, com Marcos Rocha, com Lucas Prata em condição, o Levi achar essa equipe novamente, o Atlético ter uma sequência melhor na Libertadores. Edmar, eu disse... nós dissemos hoje, lá na Band News, de uma preocupação com a parte física do Atlético. Mas não é lesões e tal, não. É um time muito franzino, é um time de poucos jogadores de muita força física, né? E o Santa Fé, isso é uma coisa que parece que, quando eles foram montar o time, eles exigiram. Impressionante. Jogadores muito fortes fisicamente, e o fato de serem fortes chamou a atenção. Não coloca o time como um time lento. Ao contrário. Isso é um mistério. O Tite coloca o Santa Fé como um dos favoritos. Esse é o adversário do Atlético. Eu disse para o Brasil agora há pouco, Cruzeiro tem obrigação de ganhar. O Atlético também tem, na sua avaliação, porque na minha também tem, apesar do adversário cascudo. E na sua, Edmar? Na minha tem também essa obrigação. Óbvio que a gente sabe das dificuldades, o Leston colocou, você prepara um time com uma forma de jogar, com o Lucas Prato, com o Marcos Rocha, perde todo mundo na estreia da Libertadores, é uma coisa confusa, é difícil de você... Já não era um grupo dos mais fáceis. Agora, tem uma coisa que a Libertadores premia, que é o fato de você vir prolongando um trabalho. O exemplo principal dessa história é o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. O Cruzeiro tinha, sem dúvida nenhuma, o principal time da Libertadores, o favorito, e não levou. Por que ele não levou? A questão da continuidade de trabalho. Quando a gente fala assim, olha, o Atlético mudou um pouquinho a base. O Atlético mudou muito. Mesmo mantendo algumas peças, a forma de jogar, a filosofia de jogo, o que estava lá na frente, a movimentação dos jogadores, ela mudou muito, e isso é muito diferente do seu adversário. Ele vem aí, são 3 anos que o Santa Fé tem a mesma equipe, troca uma pecinha ali, a outra aqui, mas ele tem uma continuidade de trabalho. Isso na Libertadores faz muita diferença, porque os caras sabem quem passa, onde que tá, o que veio e tal. Além de tudo, o Atlético entra em campo uma equipe super pressionada. A gente comentou hoje na Band News aquela história do aprender a vencer e aprender a perder. Quando você aprende a vencer, você traz aquele espírito para você e começa. É uma atrás da outra, tudo certo. Quando você aprende a perder, na primeira que você toma, na hora ali você fala, ih, mudou tudo, e agora como é que vai ser? O que eu vou fazer? Então, quer dizer, esse controle emocional é um outro adversário que o Atlético tem hoje. É reunir tudo isso para tentar mudar uma situação muito difícil, mas a obrigação, pelo que foi montado, pela história, o Atlético tem. Olha, eu vou chamar o Luciano Dias. Pô, traz o Luciano aqui pra mim. Olha só, gente. Tem uma música aí, Fabrício? Por gentileza, põe uma música aí. Isso aqui é uma cena, né, que tem que ser festejada, né? E guardada nos anais desta emissora. Luciano Dias para atualizar as informações do Atlético. Logo mais tem um Galo contra o Santa Fé. Jogo cascudo. Time titular, a base titular em campo. E você atualiza as informações, como o Denilson sempre destaca lá, Lu, cheio de pudim aí atrás, hein? Não é fácil não, Everton. Um grande abraço. Olá, amigos ligados nos Donos da Bola. O Atlético fez ontem um único treino no estádio El Campín, palco do jogão de hoje. O Levi Coupe não fez muitos mistérios. Cárdenas, que foi bem na partida contra a URT no último domingo, está mantido na equipe. A única dúvida é Leandro Donizete. Ele ainda sente dores musculares. Caso ele não jogue, Josué, que enfrentou a URT no último domingo na goleada, será também mantido na equipe. Então, o Atlético entra em campo hoje com Vitor, Marcos Rocha, Gemerson, Ed Carlos e Douglas Santos, os volantes Josué ou Leandro Donizete, Rafael Carioca, o Cárdenas armando a equipe. Cárdenas, que conhece bem o adversário, jogava no Atlético Nacional, grande rival do Santa Fé, Luan,
Carlos e o argentino Prato a esperança de gols do Atlético. O técnico Levir Coupe elogiou muito o gramado do estádio El Campín, elogiou a estrutura do estádio e também fez muitos elogios ao adversário de hoje. Vamos acompanhar, Everton. Ótimo, mas o gramado legal também, o estádio é muito bacana. Eles reformaram também o estádio, né? É um ótimo lugar para jogar bem. É uma equipe já que tem uma base 2 ou 3 anos e, portanto, tem um conjunto bom. Eu posso até afirmar que nesse momento um pouco melhor que o Atlético, o conjunto. Mas nós temos jogadores de ótimo nível técnico e a gente pode desequilibrar o jogo também. Então vai ser um jogo difícil, como sempre foi jogar contra o Santa Fé. Tá aí o técnico Levir Coupe. Levir Coupe, daqui a pouco a gente vai falar sobre o adversário do Atlético, o Santa Fé, tem alguns destaques, depois eu vou chamar. Ainda sobre o noticiário do Atlético, Everton, uma péssima notícia que a assessoria nos passou ontem. Lucas Cândido rompeu o ligamento do joelho esquerdo, não é a mesma contusão do ano passado, que foi o joelho direito, uma revelação do Atlético, que praticamente não jogou ano passado, apenas 3 partidas no início do ano, tem mais uma temporada interrompida. A Gisele Ramos fez uma matéria com ele no início do ano, mostrando a boa expectativa para essa temporada, só que agora ele teve esta outra baixa, vai ficar um tempo parado, longe dos gramados, Everton. Ele voltou muito bem, né? Voltou muito bem, e a gente até tentou colocar ele nesse meio campo do Atlético aí, uma formação que o favorecesse e tal, e agora ele se machucou. Mas algum tipo de informação com respeito ao período que ele fica fora? Olha, Everton, ele vai passar por uma cirurgia ainda hoje né? Com o Dr. Rodrigo Lasmar. A assessoria não passa o período, é uma contusão complicada, mas provavelmente no final da temporada ou até mesmo, Everton, tem a preparação física depois, só no ano que vem, mais uma temporada interrompida do Lucas Cândido, que joga de volante e também faz ali a lateral esquerda muito bem, né? Que coisa, hein? Péssima notícia. Péssima Lu, obrigado. Notícia. A gente ainda volta ainda, Nojenta? Volta com o Lu? Então fica aí, toma uma água aí, fica aí que a gente vai seguir daqui. Lamentável esse negócio do Lucas Cândido. Muito. Lamentável, né? E segundo informações, quem esteve lá no CT, ele se machucou e ele continuou jogando. Continuou treinando. Foi. E por isso imaginaram que não fosse uma lesão tão séria. Mas aí os exames de imagens mostraram lamentável. Que não é crescente. Além de ser um bom jogador, né? uma boa promessa, porque ainda é uma promessa, bom caráter, um moleque sossegado, todo mundo fala que é muito disciplinado, e aí essa fatalidade precisa de apoio num momento desse, porque é muito difícil. Ele já passou por um longo período fora dos campos, então todo o apoio para ele, não tenho a menor dúvida que tem que ser montado um aparato para que ele possa se sentir estimulado nessa volta. E quanto ao jogo de hoje também... Se não ganhar é crise, Brasil? Não é crise não, mas se não ganhar o Levi, cai Brasil? Não, acredito que não cai Brasil. Não. Mas eu entendo que e se não ganhar, sair da Libertadores e perder o Mineiro, Brasil? Nossa, aí você já está lá na frente. Não. Mas tem que trabalhar com essa hipótese. Vamos segurar aqui, vamos trabalhar aqui e nem conjecturar com isso. Eu entendo o seguinte, é obrigação de ganhar pela situação do grupo, pela dificuldade do grupo. Porque se o Atlético não ganhar, vai ser uma ducha de água fria. E aí ele pode eu estou falando isso aqui, não se classificar com os 9 pontos. Isso pode acontecer. Por isso essa vitória é uma obrigação. Agora, sem dúvida, é um adversário mais qualificado, é um jogo mais difícil, um jogo complicado. O Atlético pode vencer? Pode. Mas esse é um jogo que está em aberto. Ô, Lécio, diz uma coisa. Por que o Atlético... Ontem a gente estava discutindo isso aqui. Por que o Atlético... Os times vêm aqui jogar, como o Atlas veio, e deu um calor desgraçado, foi lá, ganhou o jogo e tal. E o Atlético joga fora e não consegue jogar. Porque você, se fosse um treinador e fosse jogar uma Libertadores fora, como é que seria o comportamento do seu time? É um comportamento mais fechado e saindo com velocidade ou depende do jogo, depende do que você estuda do adversário? Depende muito do seu momento atual. E o Atlético não conseguiu, devido àquilo que nós falamos anteriormente, não conseguiu ainda se encontrar em todos os aspectos. Exatamente. E aí um time, quando está muito arrumado, Everton, e aí indifere jogar em casa ou fora, porque o futebol
um jogo de futebol de 90 minutos, ele é fracionado, né? Você não consegue ser melhor 90 minutos, tem aquele momento que o adversário acaba conseguindo te pressionar, e um time muito arrumado sabe sofrer, não é? E você vai jogar fora de casa na Libertadores, é um sofrimento, a atmosfera a favor do adversário, as dificuldades, uma arbitragem que ela é diferente daquilo que você está habituado aqui. Então, um time bem arrumado, ele consegue passar esses momentos de sofrimento e daqui a pouco consegue se equilibrar dentro do jogo e surpreender o adversário. O Atlético tem sofrido muito em função disso. Por isso que eu digo que talvez a vitória sobre a URT, por mais que não tenha o peso, não é, em função de ser um confronto contra um clube do interior de Minas, mas talvez traga um pouco mais de tranquilidade por ter sido uma goleada, pelo time ter jogado bem, pela volta do Marcos Rocha e do Prato ter dado aquela impressão que realmente era a ausência deles que estavam fazendo falta para que o Atlético tivesse... Era, né? Exatamente. Mas talvez esse jogo da URT traga um pouco dessa tranquilidade, essa paz, para que o Atlético possa fazer um jogo equilibrado e, se conseguir fazer, como o Levi bem disse aí, o Atlético tem jogadores que individualmente podem fazer a diferença. É o Cárdenas daqui a pouco com um passe ali na entrada da área, uma finalização do Prato, um cruzamento do Marcos Rocha, enfim. É um time que tem jogadores capacitados individualmente e, se tiver equilibrado, pode fazer um grande jogo e conseguir o resultado. Quando eu vou insistir ainda com você, a Dilmara está doida para falar, você está sinalizando para mim, e eu, mas eu vou insistir com você numa questão. Eu falei aqui semana passada, retrasada, que se o Cárdenas não se adapta ao estilo de jogo implantado pelo Levi, há sim possibilidade, na minha avaliação, de você montar um esquema que também o favoreça. Aí os caras, o Júnior Brasil chegou a mandar mensagem para mim, que isso, não existe. É o cara que tem que se adaptar ao esquema, você não pode montar um esquema para favorecer. O que você pensa disso? Eu penso que o futebol ele tem o aspecto tático, mas ele também tem um aspecto físico preponderante e o aspecto emocional, né? E esse emocional ele está relacionado também à adaptação do atleta, cidade, etc., né? Quando chega, no caso, um estrangeiro como ele, né? Então, eu acho que vai além da questão tática. Não acredito que é simplesmente você montar uma forma de jogar e o Cárdenas vai passar a ser o jogador que todo mundo espera. Eu acho que precisa ser dado um tempo, e o problema é que, como o Atlético ainda não conseguiu essa solidez de time, e aí tem a carência, né? O torcedor quer a vitória, quer que o clube deslanche logo na Libertadores, isso tudo acelera um pouco o processo, e eu dou razão ao Levi em alguns momentos quando não começa com ele, porque não é simplesmente jogar, é jogar, treinar, para que ele possa se encaixar naquilo que o Levi tem como ideia de perfil para ele. Eu vejo o Levi elogiando muito a capacidade técnica dele e, ao mesmo ponto, a física, né? Porque tem a questão da recomposição, de preencher o espaço. Olha, eu vou ter que discordar de você, isso raramente acontece, mas o Omar Pérez do Santa Fé é um cara que fisicamente ele está muito abaixo dos demais. Evidentemente que o Santa Fé é um time arrumado que joga junto há algum tempo. Mas é um cara que corre pouco, mas é um cara que movimenta, que faz a força, é a mola desse time do Santa Fé. E aí eu peço um cara que foi contratado, que joga bola... Mas você montar um esquema para ele... Não é montar um esquema para ele, não é montar um esquema para ele, sabe? Mas ele tem bola para vestir a 10... e distribuir jogo para quem está à frente. Começar a jogar. É a hora de começar a jogar assim, até para pegar ritmo, se entrosar, pegar o ritmo com esses caras. O início dele foi muito ruim, quando a gente viu ele 15 minutos numa faísca danada e depois morreu. Sem dúvida, não. A primeira partida dele foi. Agora, você criar um esquema para ele é diferente. Contudo, encontrar condições, jogadores que criam uma proximidade com ele, favoreçam ele aparecer, é uma coisa. E outro ponto, ele precisa jogar. Chegou num momento que ele mostrou que pode ser útil. Mas aí, dentro daquilo que o Afonso falou, Dilmar, jogador ruim, se você tem jogador ruim no grupo... vai jogar. Ele vai acabar jogando. O Renan Andrade dizia isso. Pois é. E o Cárdenas não é ruim. Mas aí, quando eu falo de fazer um esquema que eu favoreça... Pô, aproximação, cara, movimentação. O Atlético era um time que não se movimentava. Mas ele também tem que favorecer o time. Ele também tem que ter uma participação que ele entenda como funciona o time e ele possa se adaptar a isso. E o Atlético não tem condição técnica hoje de jogar em função de um cara só, não sendo ele o astro, a estrela, o cara que vai mudar efetivamente o que vai acontecer com o Atlético. Tá voltando aí, Brasil? Não, viu o cara gravando hoje que ele vai voltar para o Palmeiras, vai voltar para o Brasil. Eu achei que ele vai voltar para a música popular brasileira. Pelo último vídeo que eu vi, eu tô achando que o negócio dele é música. Além de outras coisitas. Segura aí, Dilmara, corta a Dilmara para mim, que eu não quero que ela termine o raciocínio, que eu preciso dar um recado aqui. Daqui a pouco você volta, Dilmara, para falar.
E o Leston também, porque eu fui contrário à opinião dele, precisa se defender, né? Eu vou falar de uma clínica agora, pessoal, odontológica. O Júnior Brasil conhece bem, eu vou explicar daqui a pouco por quê. Que está dando o que falar em Minas Gerais. É a Implantar Odontologia. A Implantar revolucionou o mercado mineiro, oferecendo aos seus clientes uma estrutura física espetacular, com profissionais, porque hoje o povo quer coisa boa. O povo quer coisa boa. Então é o seguinte, profissionais especializados, né? Rapidez, agilidade nos tratamentos e atendimento em todas as áreas da odontologia. Você não acredita? Então veja com seus olhos. Olha só quem é que está sorrindo com a Implantar. Roda aí, roda para mim aí. Um sorriso bonito é o seu maior cartão de visita. Implantar odontologia de excelência. Tecnologia avançada com o que há de mais moderno no mundo. Implantes dormindo com sedação. Clareamento e tratamento completo. Venha você também descobrir por que Implantar é líder mineiro em implantes dentários. Eu fiz e garanto. Ô, Dadá, e eu vi de perto no Troféu Guará, você tá bonito, hein? E o Dadá diz assim, pô, vocês não falam de mim lá no Donos da Bola? Ô, Dadá, eu não só falo, como mostro. Como mostro. Tem gente saindo de Divinópolis, pessoal, de Conselheiro Lafayette, do Vale do Aço, tem gente saindo de Contagem, tem gente saindo da Zona Sul de Belo Horizonte, né, Júnior Brasil? Para fazer os implantes lá no bairro Planalto, buscando o que há de melhor, não é? Porque na Implantar você pode fazer o seu implante, inclusive, dormindo, sossegado. Não é isso mesmo? Sem estresse. Enquanto você dorme, os implantes são colocados em seus maxilares. Olha aqui, presta atenção aqui. E uma dentadura fixa, mostra aqui que eu vou explicar como é que funciona. Uma dentadura fixa é parafusada. Isso aqui, pessoal, essa parte de acrílico é como se fosse a base óssea, né, que você tem na face. Aqui a dentadura, ela é parafusada. Porque tem um amigo meu que vai conversando e aquele troço vai balançando, é muito feio, não é? E tem alguns casos que a dentadura sai voando, é verdade. Então ligue agora 2517 5000, 2517 5000. Dentadura perereca, né? Que sai pulando, né? Que beleza, 2517 5000. Faça um implante. Agora a dentadura é com parafuso, irmão, vai ficar uma beleza. A minha tá fixa, não balança. Eu também tive que tirar tudo, Brasil, meti logo uma dentadura. Olha, vamos para um break rápido, 2 minutinhos só. O Leston Júnior disse que quer me responder, não é? A Dimara também se sentiu ofendida por eu ter cortado exatamente em cima do raciocínio, mas em 2 minutos todo mundo vai falar. Até já.